Oi, gente, meu nome é Alisson, eu sou professor de música no projeto Frente Beneficente e a gente hoje vai falar sobre inclusão social. Vocês aí sabem o que é inclusão social? A gente geralmente ouve falar sobre a parte social, que é a parte da comunidade, mas e o que é inclusão social? Inclusão social é o ato de incluir na sociedade pessoas historicamente excluídas no processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, homossexuais, transvestis e transgêneros, bem como aqueles em situação vulnerável socioeconômica, como moradores de ruas e pessoas de baixa renda. Historicamente, alguns grupos sociais ficaram às margens do processo de socialização, não tendo o devido acesso a direitos como educação, trabalho, moradia, saúde. A gente tem que entender que uma alimentação adequada, moradia, trabalho digno, tudo isso é direito nosso. Então, o processo de socialização deve ser feito para pegar essas pessoas historicamente excluídas do acesso a esses direitos e colocar ele na sociedade, incluir e fazer refletir sobre esse processo. E como podemos fazer isso? O projeto Frente Beneficente para a Criança é um espaço de educação não formal que promove e promoveu inclusão social dentro de várias tecnologias e várias linguagens, bem como atividades como Rejudes, que fazem os jovens refletirem politicamente sobre o contexto social em que estão inseridos, e também Aflatum e Aflatim, que são duas tecnologias de ensino que falam sobre administração econômica, tanto para crianças como para adolescentes. E entender o poder de que uma boa organização financeira pode gerar dentro de uma casa, principalmente de pessoas de baixa renda, é revolucionário. Isso pode melhorar muito a vida de uma família e de uma pessoa, inserindo ela socialmente no contexto econômico. Eu, como professor de música do projeto, há muito tempo tento inserir meus alunos dentro de um contexto social, ensinando para eles uma valorização da nossa cultura. A valorização da cultura como ferramenta de inclusão social é uma das mais fortes dentro das ONGs espalhadas pelo Brasil. Dentro das aulas de música, a gente aprende muito sobre o nosso contexto social, já que a gente escuta músicas da nossa região, do Nordeste, principalmente do Ceará. Então, entender como as músicas são feitas aqui, os grupos que estão aqui, os processos de aprendizagem, experimentar essa cultura, entender como ela funciona e todo o ambiente onde ela está inserido, é uma questão de muita força na inclusão social. Às vezes eu costumo fazer a pergunta para a pessoa, em que maneira uma música internacional, que muitas vezes você não entende a letra, e se entender quantas vezes essa música lhe atravessa, de maneira ela lhe toca, lhe chega, de maneira que você vê a sua vida pessoal dentro dela. Se não for uma coisa assim que fala sobre amor, é muito complicado. E aí as músicas que a gente trata dentro dessa nossa cultura, desse nosso regionalismo, elas estão muito próximas a gente. A gente sofre historicamente com seca e muitas músicas do Nordeste falam sobre isso. Se o processo da água, se a conta da água fica mais cara, é pelo um processo de que a gente está passando por uma crise hídrica, e essa crise hídrica é ambiental, é política, e as músicas sempre estão falando sobre isso. E é muito bom entender como nossos antepassados também faziam as suas coisas, os trabalhos, as suas rezas, as suas comidas. E nenhuma música do exterior, ou mesmo dentro do Brasil, que seja lá para o sul, não vai ter essa mesma identificação com a gente. Porque a gente chama determinadas frutas por um nome certo, determinadas comidas, por exemplo, aqui a gente chama girimum, mas lá para o sul as pessoas chamam de moranga. E lá mais para o sudeste chama de abóbora. Então, muitas das nossas regionalidades a gente tem que trazer a nossa identidade, e é muito importante. A procura da nossa identidade como ser, como pessoa que vive em Fortaleza, que vive no Ceará, que vive no Nordeste, como brasileiro, é muito importante. A gente saber de onde a gente vem, de onde a gente está inserido.
E isso é uma potencialidade na inclusão social. Então, dentro da nossa valorização cultural, é importante a gente entender como que nós estamos, para onde nós estamos. Agora, com o passar do tempo, cada vez mais a gente perde as nossas histórias orais, como nossas avós contavam nossas histórias. E muitas vezes as histórias de pescador, como Ceará e Fortaleza, é uma cidade de muito litoral, a gente vem perdendo e a gente vai perdendo muita parte da nossa identidade, como por exemplo a beira-mar. A beira-mar, há muito tempo atrás, há algumas décadas, há uns 40 anos atrás, ela era cheia de pescador. Ela tinha uma vila de pescador muito grande, onde os pescadores moravam na beira do mar. Eles tanto iam pescar, como eles faziam brincadeiras, eles tinham danças, músicas, eles tinham seu jeito de comer. Tudo isso pode ser apagado pela especulação imobiliária, que é quando uma rede de prédios tenta comprar e tirar politicamente as pessoas que moravam nesse espaço, retiram elas, colocam elas para outro lugar e fazem prédios para fazer de hotel. Essas pessoas que não têm para onde ir, que são retiradas desses lugares à força, acabam se organizando em comunidades, formando favelas, num lugar onde eles não pertencem, eles pertenciam à beira do mar. Então muitas músicas já foram perdidas nisso, como a Cana Verde, que é a mestre que fazia isso, já morreu e hoje em dia tem pouca gente que ainda conhece a sua dança, a sua brincadeira, que é cheio de músicas e que fala sobre o nosso processo com Portugal, daqui do Ceará e Portugal. Tem muita história inserida e o nosso pertencimento na nossa inclusão social está dentro dessas brincadeiras, como o próprio fandango cearense, que é uma brincadeira que já há décadas desapareceu das praias daqui do Ceará. Então, existem pouco conhecimento, e aí vem para a segunda parte que eu queria falar, que é como a gente vai conseguir valorizar e manter esse nosso patrimônio histórico, esse nosso patrimônio cultural histórico. Dentro da cidade, é importante a gente saber que existem muitos grupos, existem muitos lugares para se conhecer. Por exemplo, o Boi do Mestre Zé Pio, ele é uma manifestação popular que tanto educa muitas crianças, como conta muito a história do nosso povo. Se vocês perguntarem para os seus avós, para suas mães, se vocês perguntarem para os seus conhecidos, todo mundo vai ter uma história de reisado. E esse reisado não só é quando está no período do reisado, ali do fim do ano, início do ano, do dia de reis, e as pessoas vão na porta da casa dos outros e pedir dinheiro, tocando música e pedindo comida, alimento para a igreja. Não só isso, é um movimento muito grande. E nós daqui do Ceará temos a primeira escola do Brasil de reisado, que é com o mestre Aldemir, um mestre da cultura. O nosso processo de inclusão social se dá pela valorização dessas pessoas. A UES, a Universidade Estadual do Ceará, deu título honoris causas para esses mestres, e eles hoje são considerados doutores academicamente. Eles recebem salário de doutor, eles ganham uma ajuda de custo mensal. Se eles forem dar aula, eles recebem um salário de professor, bem remunerado. Isso tudo para eles continuarem com a nossa história, para eles continuarem com a nossa identidade, para a gente não virar uma massa homogênea, de que todo mundo seja igual, para a gente ter as nossas especificidades, o jeito que a gente toma banho, quantas vezes a gente toma banho, como que a gente gosta de comer o nosso cuscuz, o nosso tapioca, tudo isso é a nossa identidade. E é muito importante a gente não perdê-la. Também existem grupos parafolclóricos. Eles não são grupos de tradição popular, mas eles trabalham reproduzindo esses trabalhos da cultura popular. Então eles pegam os trabalhos de outros mestres, de outros lugares, ensinam e praticam. E dentro aqui da cidade tem um grupo muito grande que já vai fazer 40 anos de existência desse grupo parafolclórico, que ele se encontra lá no IFCE, e ele é aberto à visitação, você pode conversar, ele tem sites para você entender sobre diversas brincadeiras daqui do Ceará, sobre o povo indígena, sobre a luta indígena, sobre como se brinca no povo indígena, sobre as músicas que se ouvem, como se dança, como se come, como se reza. Tudo isso faz parte da nossa identidade. E esse grupo, o Grupo Miraíra, você pode tentar entrar nele para tocar as músicas, para dançar. É um grupo grande de dança e música. Então é mais um dos processos de valorização da nossa cultura popular, do nosso regionalismo e da nossa cultura como um todo, que faz parte também da nossa inclusão social, como a gente já sabe.
Gente, valorizar o que a gente tem, saber que a gente tem muita riqueza é um passo muito importante para a nossa inclusão social. Entender o lugar onde nós estamos inseridos. Portanto, vamos fazer esse exercício de entender em que lugar nós estamos, vamos ocupar os espaços. Nós temos o Museu do Ceará, que tem muitas histórias, lá tem a história do bode ioiô, o próprio bode ioiô, que foi um bode que já foi candidato a vereador, já foi vereador. Ele está lá no museu para você ver. Tem espaços como Dragão do Mar, com a exposição Vaqueiros, que conta a história de como os vaqueiros antigos, essa profissão que ia atrás do gado, cuidava, caçava, como eles se organizavam. E tem lá todo o equipamento para você ver, um processo super imersivo de um museu. Veja um pouco desses trabalhos agora. Vamos valorizar a nossa história, vamos valorizar a nossa música. Muitas vezes a gente sofre preconceito dentro mesmo do nosso próprio país. Quando a gente vai para um lugar do sul, do sudeste, muitas vezes eles podem achar engraçado o nosso sotaque, podem nos achar menos inteligente. E isso historicamente é feito dentro do Brasil. Então, quanto mais a gente valorizar, nós somos o primeiro em educação no Brasil. Nas provas mais difíceis como o ITA, a gente está lá sempre. A gente tem uma cultura riquíssima, a maior parte da música, do cinema, da cultura, literatura. José de Alencar, da nossa literatura, que escreveu Iracema. Tem tudo aqui no Nordeste. O Nordeste é muito grande, principalmente Ceará e Fortaleza. Vamos saber das coisas que tem aqui também. Isso não é excluir as coisas de fora, escutar suas músicas internacionais, assistir os filmes, mas vamos também valorizar o que tem aqui, como o filme do Alto da Compadecida, como as nossas comidas, o nosso teatro de José de Alencar. A gente tem que ocupar, a gente tem que entender quem foi o José de Alencar, a gente tem que entender quem foi Dragão do Mar. Quando a gente fala Dragão do Mar, a gente entende ele como um espaço de cultura onde tem cinema, música, dança, mas ele foi uma pessoa, um escravo que se libertou e evitou de várias outras pessoas a serem escravizadas. Então, a gente tem que valorizar e entender a nossa música, a gente tem que valorizar muito o nosso artesanato, a nossa cultura, porque isso vai trazer um processo social dentro da gente, a gente vai criar uma identidade forte, e isso vai fazer a nossa inclusão social se dar de maneira muito bonita. Então, pessoal, é isso. Eu recomendo a vocês a ouvirem as nossas músicas, os nossos forrós, as nossas danças. Então, vamos tentar abrir os olhos para o lugar onde a gente está inserido, para o nosso contexto social. Isso vai ser muito revolucionário, tanto no nosso ser, como no todo, num contexto mais amplo. Então, espero que vocês tenham gostado e espero que a gente valorize mais e, como grupo, a gente se fortaleça e entenda a importância da inclusão social. Então é isso, pessoal. E tchau!